Olá pessoal, sou o professor Igor. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o processo de pós-escravidão no Brasil, né? Isso aí a partir de 1888, né? Nesse período a gente tem que ressaltar que haviam 700, em torno de 700 mil pessoas sendo escravizadas no Brasil, né? Nesse ano, né, em maio de 1888, em 3 de maio, a princesa Isabel assina então a Lei Áurea, né? Depois de muita luta, né? De muitos conflitos, né? Vários escravos mortos aí devido à sua resistência, a princesa Isabel ela assina a Lei Áurea, né? Então libertando os escravos na época. Esse homem, né, negro livre nessa época ele não tinha dinheiro, né? Ele estava ali sem dinheiro, sem casa, né? Sem ter para onde ir, na verdade, né? Então, nesse sentido, a gente se pergunta como ficou então esse escravo livre, né? Que às vezes ele saía ali da fazenda que ele era escravizado, só mesmo com a roupa do corpo, né? Então ele não tinha nada além disso. Esse escravo liberto, às vezes então alguns deles tentaram sair ali da região da fazenda onde ele trabalhava para ir tentar encontrar sua família, né? Alguns parentes em outras regiões. Veja bem, o escravo, quando ele era apanhado ali para ser vendido no Brasil, às vezes ele era pego lá com sua família, vinha então ali seu irmão, às vezes vinha a sua esposa, né? Alguns membros da família. Então essa família ela era dividida aqui no Brasil é, entre algumas fazendas, entre algumas regiões. Então esses escravos, quando libertos, eles tinham a expectativa, né, de encontrar sua família em outras regiões aqui do país, para assim então se organizar, se restabelecer, tendo em vista que o retorno, né, dos escravos para suas terras era praticamente impossível, né? Devido à falta de dinheiro desse escravo e até às vezes a falta de sua identidade, né? Ele não sabia ali para onde voltar, né, exatamente. Então, com isso, a gente tem a gente tem os escravos libertos, né, os ex-escravos, e com esses escravos libertos houve muita repressão, né, por parte também da polícia, né, que acusavam esses escravos de vadiagem, principalmente nesse trajeto, né, nesse período aí enquanto eles estavam migrando de uma região para outra, a polícia acusava esses ex-escravos de vadiagem, né, de estar ali perturbando a ordem pública, sendo que alguns policiais eram às vezes até mestiços, né? Filho de escravos com brancos, enfim, eles, é, eles oprimiam, né, os escravos na tentativa de afastar os escravos ali dos grandes centros, né, e deixar os escravos à mercê da própria sorte, né. Essas dificuldades também elas eram encontradas quando os escravos eles iam procurar emprego, né? É, as, a, os fazendeiros, né, nas cidades também, aliás, as pequenas empresas, elas não gostavam de contratar os escravos, né? Eles tinham um preconceito muito grande, diziam até que os escravos eram preguiçosos, né? Que os escravos tinham ainda que ser escravizados, né? Que eles teriam que trabalhar sem ser remunerados, então ainda havia uma resistência enquanto a isso. É, então, tendo em vista essa dificuldade, né, dos escravos, a gente deve ressaltar
um acontecimento que intensificou ainda mais esse preconceito, né, contra os escravos. Tinha uma teoria de eugenia, né, que seria o embranquecimento da população. Então, o governo, com a abolição da escravatura, ele tentou fazer uma espécie de embranquecimento da população brasileira, incentivando, então, a vinda, né, dos europeus para o Brasil, para povoar, né, o Brasil com pessoas com a pele mais clara, né? Essas pessoas recebiam um incentivo econômico, né? Recebiam terras, né? Recebiam facilidades para sua vinda aqui para o Brasil, e com isso houve a tentativa do embranquecimento da população, né? Na contramão disso, os ex-escravos ali viviam ali na margem da sociedade, né? Sem amparo algum do governo, sem estrutura alguma, né? Vivendo realmente à mercê da sua própria sorte, né? Então, o governo, por não ajudar esses ex-escravos eles enfrentavam a fome, né? A miséria, né? Eles realmente viviam em situação de miséria. Quando chegavam, os que iam para as cidades, quando chegavam nas cidades, eles tinham, o que eles conseguiam ali eram subempregos, né? Trabalhavam em casas, as mulheres às vezes trabalhavam na cozinha, os homens trabalhavam ali como servente de pedreiro, serviços mais braçais. E daí a gente tem o surgimento de uma aglomeração populacional que posteriormente vai acarretar no surgimento do que hoje nós conhecemos como favelas, né? A gente tem o surgimento então dos cortiços, né? Os cortiços são pequenas acomodações que na época eram utilizadas por várias pessoas, né? Até mesmo famílias viviam ali em cômodos pequenos, né? Escuros e sem nenhuma condição, né? De ser habitado por uma família grande, né? E com isso, o surgimento do cortiço, a população passa a não ter uma boa visão sobre esses cortiços, né? Para a população, o cortiço ele era uma forma de disseminar ali doenças, né? E uma forma de deixar a cidade mais feia, né? Uma forma de desordem, de mostrar que a cidade estava desorganizada com esses cortiços. Uma forma que o governo encontrou para acabar com esse cortiço ou, na verdade, oprimir, né, a formação desses cortiços foram políticas sanitárias, né, e reformas urbanas, ou seja, eles demoliam ali aqueles cortiços para a construção de outras para outras construções com outros objetivos. Às vezes ali onde eram cortiços eles construíam uma praça, eles construíam uma igreja, né? Para obrigar então esses ex-escravos a mudarem desse cortiço, dessas casas, né? E mais uma vez, né, eles se encontrarem sem um amparo, sem uma casa, né? Sem um lar. Então, eles mudavam às vezes desses locais desses cortiços que às vezes eram um pouco mais perto dos centros urbanos, eles mudavam para locais um pouco mais afastados, né? Às vezes esses locais não tinha luz, né? Não tinha água, não tinha transporte, então isso dificultava ainda mais a vida desses ex-escravos. Um exemplo disso, né, foi o surgimento do Morro da Providência, uma das primeiras favelas que surgiram no Brasil. Isso no ano de 1893. Essa favela ela surgiu, esse cortiço, essa favela ela surgiu
a partir da demolição do cortiço Cabeça de Porco, né, conhecido na época como Cabeça de Porco. Aí as pessoas que moravam nesse cortiço, elas migraram lá para esse Morro da Providência, de onde surgiu a favela, né, a favela da Providência. Essas crianças, esses filhos de ex-escravos na época, na grande maioria das vezes elas não tinham documento, né? Então isso dificultava para que essas crianças tivessem acesso à escola, por exemplo, né? Esses indivíduos, eles, para a sociedade, né, juridicamente, eles não existiam ali, eles não tinham um documento para comprovação da sua existência. Então, isso não possibilitava que eles tivessem acesso à educação. E às vezes também a própria escola ela não aceitava esses ex-escravos. Isso dificultava ainda mais, né, essa evolução intelectual dessa camada da sociedade. Com isso, a gente percebe então essa exclusão, né, tanto social, econômica e intelectual, que a população negra, né, vem sofrendo desde desse período, né, desde a colonização. Um fator agravante, né, para essa perca identitária dessa classe foi em 1890, né, Rui Barbosa, o então ministro da Fazenda, por pressão dos fazendeiros, né, os fazendeiros ali que foram obrigados a abrir mão desses escravos, né, que na verdade os escravos na época eram comprados, eram compros. Então os fazendeiros tiveram que abrir mão desses escravos e libertá-los. Esses fazendeiros pressionaram o ministro da Fazenda para que ele ressarcisse, né, esse dinheiro que foi gasto na compra dos escravos. Com isso, Rui Barbosa acabou queimando, né, todos os documentos relativos à compra, né, a esse mercado de compra e venda de escravos, na tentativa de certa forma, jogar por debaixo do tapete essa história da escravidão do Brasil. É uma tentativa falha, né? Isso a gente pode constatar. Só que um agravante nessa história de queimar os documentos sobre a escravidão foi que com isso os escravos acabaram perdendo ali o único vestígio, né, do seu passado que eles tinham, que estavam ali naqueles documentos, ou seja, seria a origem, né, de onde eles vieram, seu nome completo, né? Então isso acaba de finalizar, né, de vez uma possível retornada às suas origens, ou seja, os escravos não teriam mais nenhum vestígio do seu passado. Com isso, com todo esse enredo, né, que nós estamos trazendo aqui, desse processo de pós-abolição da escravatura, a gente consegue perceber que o Estado, nesse período, ele não deu nenhum suporte, né, para a população negra, né, para os ex-escravos. Então, essa população, esses negros desse período, eles já passaram por um processo de inferiorização, né, de coisificação, de serem tratados como objeto que é desumano, né? Então, algo que a gente tem que observar para não transmitir isso para a nossa sociedade hoje todo esse processo, né? Então, por mais que haja algumas políticas públicas de reinserção, né, dessa população na sociedade, ainda podemos perceber que há um déficit muito grande, né, na inserção dessa população devido a um preconceito, né, que já está pré-estabelecido na sociedade e que ainda hoje a gente consegue perceber reflexos, né, desse atraso social, desse preconceito,
né? E isso acaba empobrecendo muito a nossa sociedade, na tentativa de, como a gente viu o exemplo de Rui Barbosa, na tentativa de jogar essa questão da escravidão, né, debaixo do tapete. Só que, pelo contrário, a gente tem que fazer o possível, né, para que a gente compreenda esse processo, para que isso não se repita de forma alguma. Bom, pessoal, eu agradeço pela atenção, e até uma próxima aula.